Quando você vai estudar o seu material, você vai ler um texto, você costuma usar o marca-texto como estratégia de aprendizagem, como ferramenta de aprendizagem. Se você costuma usar, se atente a duas questões que eu vou falar ao longo desse vídeo para que essa técnica ela seja mais eficaz. Ela se popularizou muito porque é uma técnica simples, não demanda nenhum esforço adicional, além do que é usado para ler o próprio texto, e também não exige nenhum treinamento adicional para que você consiga usar essa técnica. Talvez por isso que ela tenha se popularizado bastante. Mas será que uma técnica tão simples, tão fácil de ser usada, será que ela é eficiente? Será que ela realmente melhora a aprendizagem? Uma hipótese de por que essa técnica funcionaria é a do efeito do isolamento. O que é esse efeito de isolamento? Ele é um fenômeno cognitivo no qual o seu cérebro ele tende a lembrar melhor de um item em uma lista de itens quando esse item lhe apresenta um sentido ou um som diferente dos demais itens daquela lista. Por exemplo, imagine que eu falei a seguinte lista com as seguintes palavras: casaco, blusa, short, camelo e meia. Provavelmente você vai lembrar muito mais da palavra camelo nessa lista de palavras do que se eu falasse a seguinte lista: cachorro, gato, cavalo, camelo, jabuti. Porque nesse segundo caso aqui, todos esses itens nessa lista pertencem à mesma categoria semântica que é de animais. Então a palavra camelo ela não se destaca, diferentemente dessa outra lista, no qual todos os outros itens pertencem a uma categoria semântica diferente da de camelo, que é de vestimentas, enquanto camelo pertence à categoria semântica de animais. Então ela tende a se diferenciar. Como ela se diferencia semanticamente em relação ao sentido, em relação às demais, o seu cérebro tende a lembrar melhor dela. Então a ideia é o que? Quando você usa o marca-texto no seu material, a parte que você destacou, ela tende a se sobressair em relação às demais partes do texto que você não marcou. Então, quando ela se sobressai, quando ela se diferencia, o seu cérebro tende a lembrar melhor dessa parte. Só que, quando você destaca muitas partes do texto, você perde a capacidade de diferenciação da parte que você destacou ou que você sublinhou e, portanto, você acaba perdendo o efeito do isolamento. Só que a questão não é só você destacar a menor quantidade menos informações no texto, mas também destacar a informação que importa, a informação mais importante do material que você está lendo. E aí, para isso, envolve processamentos adicionais, que é você pensar sobre o texto, refletir como é que as diferentes partes do texto estão conectadas e aí sim você conseguir identificar qual parte do texto que é mais importante e ir lá e destacar. Lembrando que obter um conhecimento e manter esse conhecimento ao longo do tempo exige várias habilidades, exige várias etapas. Mas ler o material, destacar a parte dele, conseguir identificar a informação mais importante é uma das etapas desse processo.